Amém? Vamos então para a palavra, fazer uma breve reflexão em Êxodo 12, do versículo 1 ao versículo 22. Êxodo, capítulo 12. Estarei lendo do versículo 21, aliás, do versículo 1 ao versículo 12. Então, peço para que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. E nos diz a palavra do Senhor. Assim, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês o será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas e em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Quero iniciar fazendo uma introdução, contando um pouco desse período que o povo de Israel esteve na terra do Egito. Vou fazer uma introdução contando um pouco desses 430 anos, em poucos minutos, que o povo de Israel foi para a terra do Egito e foi depois retirado através de Deus por Moisés. Então, a Bíblia nos fala, a partir de Gênesis capítulo 41, que houve grande fome na terra. E o único lugar que ainda tinha comida era a terra do Egito, que nessa época era governada por José, filho de Jacó, que após ter decifrado o sonho de Faraó, disse que
haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E durante os 7 anos de fartura, o Egito deveria guardar mantimentos para os 7 anos de fome. E assim, José foi colocado como governador de todos os mantimentos do Egito, e ele guardou o mantimento que pôde vender para toda a terra. Por isso, os filhos de Israel, ou os filhos de Jacó, foram até o Egito. Eles moravam na terra de Canaã. Eles foram até o Egito para comprar o mantimento para a sua sobrevivência. E chegando lá, eles compraram esse mantimento, e por algumas vezes compraram e se depararam certa vez diante de José, que se apresentou como o seu irmão que havia sido vendido. Quando Jacó escutou que José estava vivo, ele subiu com seus filhos e foi para o Egito, e lá permaneceram. Depois de muito tempo, os comentaristas dizem que é aproximadamente 300 anos, aí nós estamos já em Êxodo capítulo 1, um faraó assumiu o Egito que não conhecia essa história de José, não sabia que José tinha sido um bom governante e que livrou o Egito de passar por essa fome terrível que a terra passou. Então, aproximadamente depois de 300 anos, esse faraó viu que o povo de Israel ele se multiplicava e que se tornava maior do que o povo do Egito. E isso incomodou o faraó, porque viu que o povo de Israel era forte e numeroso. Quando ele percebeu isso, ele usou de astúcia para deter o crescimento do povo de Israel. Primeiro, ele usou de trabalho escravo. Olha, eu vou deixar o trabalho deles um pouco mais pesado, quem sabe eles não se multiplicam. Não deu certo. Depois ele pediu para que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem dos hebreus. Também não deu certo. Aí depois ele pediu que todo o povo jogasse esses meninos no rio Nilo. Também não deu certo. E nesse período, em Êxodo capítulo 1, que uma mulher, com medo de que seu filho fosse morto, essa mulher se chamava Joquebede, ela colocou seu filho num cesto e o largou no rio Nilo. E esse menino foi apanhado pela filha de Faraó, que colocou o seu nome Moisés. Êxodo capítulo 2. Quando Moisés já era adulto, ele matou um egípcio, e por ter matado o egípcio, ele ficou com medo e fugiu para a terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro. Quando estava pastando ou levando as ovelhas para pastarem no Monte Horebe, ele tem um encontro com Deus, que fala com ele através de uma sarça ardente e pede para que ele então volte para o Egito e liberte o povo de Israel. Moisés relutou, mas Deus pediu que ele fosse até o Egito com seu irmão Arão, e lá tanto Moisés como Arão se apresentam a Faraó e pedem a liberdade do povo hebreu. Isso relatado em Êxodo capítulo 5. Com o coração endurecido, o Faraó não permite a saída do povo de Israel, e com o propósito, Deus também permitiu que isso acontecesse. Deus então envia as pragas ao povo do Egito. Então Deus manda a primeira praga, as águas se transformam em sangue. Depois Deus manda a segunda praga, as rãs, depois os piolhos, depois as moscas, as pestes nos animais, depois as úlceras dos homens e dos animais, a sétima praga, a chuva de pedras.
A oitava praga, o gafanhoto. Depois as trevas de 3 dias foi a nona praga. E aí nós chegamos à 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, relatada em Êxodo capítulo 11. E chegamos ao momento que nós lemos. Então, resumir aqui em alguns minutos, mais ou menos 400 anos de história do povo de Israel na terra do Egito, até Deus enviar as pragas ao povo do Egito. E aí nós, na 10ª, quando Deus anuncia a 10ª praga, em Êxodo capítulo 11, logo depois ele fala da Páscoa, a instituição da Páscoa. E ele diz então que o povo deveria, que esse seria o principal mês, seria o primeiro mês do ano, que aos 10 dias desse mês cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E aí eu pensei em alguns pontos que nós devemos refletir quando lemos essa passagem. Primeiro, que a Páscoa é um momento de entender o que é importante. Do versículo 1 ao versículo 4, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para um cordeiro. Vejam que o versículo 1 diz que o Senhor ele começa a falar com Moisés. E Deus ele fala com Moisés, como já falamos na introdução, ele fala com Moisés na sarça ardente. Deus fala com Moisés a respeito do que ele deveria falar com Faraó. Deus fala com Moisés para anunciar as pragas. Deus fala com Moisés constantemente. E Moisés, escutando a ordem de Deus, ele executa os mandados, o que Deus pede para ele. E com base nessa situação de Deus falar com Moisés e Moisés falar ao povo, é que eu penso que nós, no momento de Páscoa, e não só nesse momento, mas é um momento que nós refletimos a respeito das coisas de Deus, a população de modo geral pensa mais um pouco a respeito das coisas espirituais, e eu penso o seguinte, que nós devemos refletir ou entender que nós devemos escutar um pouco mais a Deus. Escutar um pouco mais a Deus. Disse o Senhor a Moisés, aí no versículo 1, e no versículo 3, ele diz assim: falai a toda a congregação de Israel. Ou seja, Deus ele fala com Moisés e depois pede para Moisés falar ao povo de Israel. Deus fala para Moisés, Moisés escuta a palavra de Deus e Moisés fala para a congregação a palavra que o Senhor havia dito a ele. Nós devemos escutar um pouco mais a Deus. Nos falta um pouco mais de paciência para escutarmos ou para nos colocar à disposição para escutar o que Deus tem para nos falar, o que Deus quer nos dizer. Nós devemos, queridos, em nome de Jesus, escutar mais a palavra de Deus, escutar mais o que Deus quer nos dizer, o que Deus tem a nos falar, ou o que Deus tem nos falado. Talvez Deus tenha falado com você, tenha te dado algumas instruções, mas assim como o Faraó teve o coração endurecido, nós temos endurecido o coração e não temos escutado a palavra de Deus, o que Deus quer nos falar.
nós devemos, queridos, em nome de Jesus, escutar a Deus. Escutar o que Deus tem para nos dizer. Isso é importante. Devemos pensar naquilo que é importante, entender o que é importante. E é importante escutar a Deus. E aí no versículo 2, ele diz o seguinte: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O mês de Nissan, o mês de Abib, o mês em que o povo de Israel iria lembrar dos atos extraordinários de Deus. Quando nós lembramos de Páscoa, nós lembramos de morte de Jesus Cristo. Sexta-feira, nosso Senhor morreu. E depois de 3 dias, nosso Senhor ressuscitou. Lembrar do extraordinário de Deus. Deus dá a instrução a Moisés e disse: olha, este mês vos será o primeiro mês. Ou seja, vocês vão iniciar o ano lembrando das coisas que eu fiz, lembrando dos atos extraordinários, lembrando de que eu passei pelo Egito, a passagem por cima, eu feri os primogênitos do Egito, mas os filhos de Israel eu não feria nenhum. Todos aqueles que têm a marca do Cordeiro nas suas portas e nos seus umbrais não foram feridos pela peste ou pelo anjo da morte que passou por cima do Egito e feriu a todos os primogênitos. Esse vos será o primeiro mês, este será o mês que vocês se lembrarão das coisas extraordinárias que Deus fez. Este é o tempo de lembrar do que é importante, lembrar das coisas que Deus fez para mim, que Deus fez para você, o que Deus fez para nós. Nós devemos parar um momento, queridos, ou parar de lembrar só de coisas ruins. Porque aconteceu o que está acontecendo, isso é ruim, isso é terrível, e as coisas boas que Deus fez, os livramentos, as coisas extraordinárias que Deus fez em nossas vidas. Será que nós temos lembrado, temos parado e temos visto o que Deus fez? As coisas extraordinárias? Queridos, em nome de Jesus, lembre das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Lembre das coisas boas que Deus fez, dos livramentos que Deus te deu. Lembre de como era. Veja que o povo está no Egito, em um lugar que eles eram escravizados, que eles eram maltratados, mas Deus está tirando este povo desta terra para levá-los a uma terra prometida. Lembra de como era, ou de como é, a depender da sua situação hoje, de como era estar no Egito, ou como é estar no Egito hoje, se você ainda está numa vida totalmente destruída, escravizada. E o que Deus pode fazer? Deus aqui neste momento, capítulo 12, está preparando o povo de Israel para tirá-los da terra do Egito, para tirá-los da escravidão. E Deus até aqui fez muitos prodígios, operou muitos prodígios. Ele já tinha enviado para a terra do Egito 9 pragas que o povo do Egito sentiu, mas o povo de Israel não sentiu. Lembre das coisas extraordinárias que Deus tem feito ou pode ainda fazer em sua vida, pode fazer nas nossas vidas. Versículo 3 e 4. Então nos fala de como seria esta Páscoa, de como seria o momento desta passagem. Hoje
Estamos em um momento em que nós não podemos sair de casa para confraternização, mesmo com familiares que moram em outras casas. Mas aqui nos traz a reflexão de como é importante estar em comunhão, em confraternização. E diz assim, ó, mas se a família, falar a toda a congregação de Israel, versículo 3, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculei quantos bastem para um cordeiro. Importante estar em comunhão, importante estar com a família. E talvez muitas pessoas já não entendam ou não tenham a noção de quão importante é estar em comunhão, mas agora, hoje, pelo fato de não poderem estar juntos, entendam qual é a importância disso, ou tem sentido a importância disso. A Páscoa, assim como o Natal, são algumas datas em que nós nos reunimos com os nossos familiares. E é importante essa reunião com familiares, com os amigos, com os irmãos, e nós devemos lembrar, agora muito mais do que antigamente, de que é importante estarmos em comunhão, em confraternização com os irmãos, com os amigos, em comunhão com a igreja. É importante lembrar do que é importante. Aqui fala de o cordeiro, se reunir para comer o cordeiro. Se a família for pequena, junte os vizinhos e vejam quantos bastam ou quantos são necessários para comer este cordeiro. A Páscoa é o momento de entender o que é importante, escutar a Deus, lembrar das maravilhas extraordinárias de Deus, de estar em comunhão com a família, com os irmãos, com os amigos. E aí o versículo 5 nos diz, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Lá no Evangelho de João, ele olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João 1:29. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que não cometeu pecado, que não cometeu nenhuma falha, mas ele se entregou por nós, se entregou pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, trazendo para os nossos dias, ele é o Cordeiro de Deus que não tem defeito. Este Cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano, o Cordeiro de Deus que não pecou. O momento de Páscoa é o momento de lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não só neste momento de Páscoa nós devemos lembrar do Cordeiro de Deus. Nós devemos lembrar do Cordeiro de Deus constantemente, daquilo que Jesus fez sem pecado. Ele não pecou, ele não tinha nenhuma falha, mas mesmo assim ele se entregou por nós. Sofreu uma morte de cruz, a pior das mortes, dolorosas,
a mais dolorosa, e isso tudo por mim e por você. Cristo não tinha defeito, Cristo não devia nada, mas ele se entregou por nós, se entregou para que tivéssemos vida. E não podemos esquecer essa questão jamais. Cristo se entregou por nós para que tivéssemos vida e tivéssemos vida abundante. Páscoa, nós devemos lembrar do Cordeiro que derramou o seu sangue por nós. O sangue que nos protege da morte. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. E no versículo 12, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os dos homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Todos os filhos de Israel que comeram o cordeiro e passaram o sangue sobre as portas, sobre as janelas, estes não sofreram com a morte dos primogênitos. Ou seja, o mal, no momento que o anjo da morte passava por cima da terra do Egito, o mal não se chegou à tenda dos filhos de Israel. E aqui eu volto novamente ao cuidado de Deus. Volto novamente a pensar na proteção de Deus. A proteção que Ele nos dá a todos aqueles que têm a marca do Cordeiro e quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e entregou sua vida a Ele e confessou publicamente que Ele é o Senhor da sua vida, morreu para o mundo, está vivendo para Deus, tem essa marca do Cordeiro. E por ter essa marca, é que muitas vezes temos tido livramentos, temos tido situações em que o mal não chega até nós. Eu creio nisso em nome de Jesus. Aqui em Êxodo, Deus está dando uma ordem a Moisés, e Moisés transmitiu para o povo de que eles deveriam colocar esta marca na sua casa, que o mal não iria chegar às suas casas, e não chegou, porque o anjo da morte passou por cima, e as casas que estavam marcadas não sofreram nenhum mal, não sofreram nenhum dano. O sangue do Cordeiro nos protege. O sangue do Cordeiro nos livra do mal, nos traz vida eterna, uma vida eterna com Deus. Ele nos traz um benefício que está muito além do que nós vivemos hoje, nos traz eternidade com Deus. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz nos traz liberdade, purificação, santificação. Fomos purificados pelo seu sangue. E o sangue do Cordeiro, que fez com que o povo de Israel passasse pelo momento de dificuldade. E a dificuldade aqui chegou para o povo do Egito, mas não chegou para o povo de Israel por causa do sangue do Cordeiro. E no versículo 8 nós vemos: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Comereis do animal
Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a frisura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. O povo que matou o cordeiro, de acordo com a ordem de Deus, e passou o sangue nas suas portas e nas suas ombreiras, tinha uma ordem da parte de Deus: comer esse cordeiro com pão sem fermento, com erva amarga e a carne assada. E aí eu quero só ver esses elementos que Deus pediu para Moisés falar para o povo que colocassem em sua noite de Páscoa. Primeiro, as ervas amargas. Provavelmente, essas ervas amargas simbolizam a amargura do povo de Israel na terra do Egito. Olha, lembre das amarguras, lembre das coisas ruins, dos momentos ruins que vocês passaram na terra do Egito, porque isso ficará somente na lembrança. Isso será coisa do passado. Lembre das amarguras, lembre das coisas ruins. Comam a carne do cordeiro com ervas amargas. Lembre também do pão sem fermento. Pão sem fermento, o pão para fermentar ele precisa de um certo tempo, e um pão sem fermento, ou seja, o fermento do mundo, ou a urgência de se sair da terra do Egito, pode ser representado por esse pão sem fermento. A urgência de sair do momento de escravidão, a urgência de sair do momento de sofrimento. E talvez hoje seja um momento, querido e querida, que vocês estão ainda vivendo esse momento do Egito, mas em nome de Jesus eu quero falar aqui pela palavra que é hora de sair da terra do Egito, é hora de ir em direção à terra prometida. E Deus fala para Moisés: olha, comam, diga para o povo para que comam a carne do cordeiro com ervas amargas, com o pão sem fermento, e a carne do cordeiro sendo em maior quantidade. Essa carne do cordeiro, ela está o seu sabor acima das amarguras, acima do pão sem fermento, ou seja, a carne de cordeiro faz a diferença no momento em que eles vão celebrar esse momento de comunhão. E a erva amarga, tanto quanto o pão, é apenas um complemento. Mas o importante de tudo isso é o cordeiro, a carne do cordeiro. Então, queridos, o Cordeiro de Deus, ele nos faz, quando nós estamos com Cristo, nós conseguimos passar pelos momentos de dificuldades, passamos pelos momentos ruins, e esses momentos ruins são trabalhados ou são enfrentados de forma diferente quando nós estamos com Deus. Nós conseguimos passar de forma diferente quando nós estamos com Deus. Eu quero concluir esse momento de reflexão e quero dizer que o povo de Israel estavam prontos para mudar totalmente as suas vidas, ou seja, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E se a gente trazer para os dias de hoje, nós poderemos dizer que eles estavam com as malas prontas, ou seja, prontos para sair. E aí, uma breve explicação do tema da mensagem, malas prontas. Eles estavam prontos para sair da terra do Egito. Eles estavam prontos
para sair do momentos de sofrimento, momento de escravidão, momento de incerteza, de insegurança, eles estavam prontos. Eu quero dizer, querido, você está pronto? Está pronto para sair? Está pronto para mudar totalmente de vida? Se você está pronto para sair, está pronto para mudar totalmente de vida, eu digo, em nome de Jesus, separe um tempo para escutar a Deus. Separe um tempo para ver o que Deus tem a falar ao seu coração. Separe um tempo para ver o que Deus tem para você, em nome de Jesus. E lembre-se, querido, que por mais ruim que tenha sido a sua vida, por mais ruim que é a sua vida, lembre-se de quantas coisas Deus já fez em sua vida. E valorize as pessoas que realmente te amam. Veja que nós lemos que Deus falou para Moisés: olha, coma com a sua família, e se sua família for pequena, chame os seus vizinhos, as pessoas mais próximas, para comer o cordeiro com vocês também. E saiba, querido, que Jesus Cristo é o único que não vai nos decepcionar. Você terá decepção com várias pessoas, inclusive dentro da igreja, inclusive pessoas que são referências. Essas pessoas, elas vão e podem te decepcionar, mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito em tudo que Ele fez, esse nunca vai te desamparar, esse nunca vai te decepcionar. E você pode ter uma certeza, que quando nós estamos com Deus, nós enfrentamos as dificuldades de forma diferente, de uma forma mais positiva, porque nós estamos com aquele que nos dá força, aquele mesmo Deus que livrou o povo de Israel na terra do Egito da morte dos primogênitos, mesmo Deus que não permitiu que as pragas chegassem aos filhos de Israel. Esse é o mesmo Deus de hoje, que faz milagres, que nos livra de todo mal. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós enfrentamos, mas a questão é como nós enfrentaremos, como nós estaremos passando por essas dificuldades. E com Deus é muito mais simples, muito mais leve, muito mais objetivo. Que Deus consiga, em nome de Jesus, que você consiga, em nome de Jesus, pensar nesse momento de Páscoa e separar um tempo para escutar a Deus. Lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida. Valorizar as pessoas que realmente te amam. E saber que Jesus Cristo é aquele que não vai te decepcionar jamais. E que nas dificuldades com Deus é muito mais simples passar. Eu quero orar por você em nome de Jesus e colocar a sua vida diante do Senhor. Tome uma atitude. Tome uma atitude em nome de Jesus, de acordo com essa palavra, e esteja mudando em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, o teu Filho, lemos a tua palavra, Senhor, que nos fala a respeito dos filhos de Israel. Os teus servos, Senhor, estavam escravizados, estavam passando por dificuldades, Senhor, e o clamor deles chegaram até o Senhor, meu Pai. E o Senhor levantou a Moisés para os libertar. O Senhor levantou a Moisés para tirá-los da terra do Egito, Senhor. Lugar em que eram escravos, eram oprimidos. Mas o Senhor, com mão forte, os tirou de lá, Senhor. Hoje comemoramos a Páscoa, Senhor. Uma Páscoa
em que lembramos da liberdade que o Teu Filho Jesus Cristo nos trouxe, Senhor. Mas, Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor todos que estão assistindo este vídeo, Senhor, escutando, meu Pai. Senhor, pessoas que muitas vezes já há bastante tempo não param para escutar ao Senhor. Não param para escutar a Sua voz, o que o Senhor tem dito, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos, Pai, para escutar a Sua voz, para escutar a Tua palavra, em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor, meu Pai, todos aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, meu Pai. Que ainda não conhecem o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, que neste momento haja uma atitude positiva em relação ao Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E haja uma entrega, Senhor. Uma entrega de vida, Senhor. Uma entrega de transformação em nome de Jesus. Coloco diante do Senhor todos os pequeninos, ó Pai, que estão assistindo e que estão passando por um momento de angústia, Senhor. Angústia, de dor, de sofrimento, de tribulação, meu Pai. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser confortados pelo Senhor. E em nome de Jesus possam entender que o Senhor é um Deus todo-poderoso, meu Pai, que liberta, que salva, que conforta, que transforma, meu Pai. Tira toda angústia, tira toda dor, tira todo medo, meu Pai. Medo, Senhor, das incertezas, ó Senhor, medo do futuro. Medo, Senhor, das doenças, ó Pai. Medo, Senhor, que pode estar em apenas sair de casa, Senhor. Tira todo medo, Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, confiar no Senhor e fazermos a nossa parte com prudência, Senhor, para passar por todas as dificuldades, Senhor, e saber que o Senhor é o Deus que cura, que livra, que salva, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, coloco diante do Senhor a todos quantos virem este vídeo, Senhor, a todos quantos estão escutando neste momento. Que o Senhor toque, Senhor, com as Tuas mãos e faça a Tua vontade em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor é um Deus que liberta, e liberta com mão forte, independente da situação. O Senhor tirou da terra do Egito 600.000 homens, fora crianças e mulheres, Senhor. Uma multidão saiu, porque o Senhor colocou as Tuas mãos, meu Pai. Quanto mais o Senhor pode trazer liberdade, Senhor, ou libertar os Teus pequenos de vícios, libertar os Teus pequenos, ó Senhor, de prisões que estão aprisionados hoje, Senhor, mas eu peço a liberdade em nome de Jesus. Liberta com as Tuas mãos, Senhor, se assim permitirem, Senhor. Faça a Tua obra em nome de Jesus. Eu peço ainda, meu Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito esteja com o Teu povo agora e sempre. E o povo de Deus diz amém.